Olá, boa noite. Estarei falando sobre o ciclo hidrológico, que também é conhecido como ciclo da água. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso ocorre graças à energia solar. O ciclo da água possui 3 etapas: a evaporação, a condensação e a precipitação. O Sol é responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também ocorre em rios, represas e lagos, só que em menor medida. No céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de águas minúsculas, que formam as nuvens. Esse processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por conta da gravidade, formando a chuva. Se fizer muito frio, esse mesmo processo pode formar neve ou granizo. Chamamos esse processo de precipitação. A falta de manejo inadequada e o uso sustentável dos recursos naturais contribuem para a falta de água doce no Brasil e no mundo. Em diversas regiões já é possível perceber os diferentes impactos, como a poluição das águas, o desaparecimento de rios e de nascentes. Por esse motivo, seria fundamental se a sociedade mudasse seu comportamento antes que seja tarde. As principais causas da falta de água no Brasil. O aumento do consumo de água, que apesar da água possuir capacidade de renovação, o seu consumo é ainda maior do que essa capacidade. No Brasil, o aumento do consumo de água deve-se ao crescimento populacional, industrial e da agricultura. Um exemplo, a cada 100 litros de água consumidos, 72 são usados na irrigação agrícola. O desperdício de água. Bom, como vimos, grande parte do consumo de água no Brasil deve-se à irrigação na agricultura. Porém, o setor também é um dos maiores responsáveis pelo desperdício de água. O desperdício de água também ocorre pelo cotidiano das pessoas, como deixar torneiras abertas, banhos prolongados, vazamentos e entre outros. A humanidade é a principal responsável pelas alterações na disponibilidade de água, porém fenômenos naturais contribuem para acentuar o problema. O principal motivo para a escassez de água no Brasil é o uso inadequado do solo. No centro-oeste, por exemplo, estão concentrados os rios e as nascentes mais importantes do país, devido à sua localização no Planalto Central. A região é conhecida como berço das águas e também como bioma, ou cerrado. Essa vegetação ocupa mais de 20% do território e é uma das principais áreas de expansão da agropecuária, atividade que utiliza cerca de 70% da água consumida no país. Desmatamento na Amazônia. A Amazônia é muito importante para o regime de chuvas da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os ventos alísios que vêm da região equatorial do Oceano Atlântico costumam trazer a umidade do oceano. Quando essa umidade chega na Amazônia, ela se precipita em forma de chuva, que hidrata o solo e é absorvida pelas raízes profundas das grandes árvores. Essas árvores são responsáveis por drenar a umidade e, por meio da transpiração, a devolvem para o ar. Assim, há um ciclo de umidade e chuva que se repete, e assim as chuvas são levadas pelos ventos para outras regiões do país. Com o desmatamento, a floresta perde a capacidade de manutenção da umidade atmosférica e esse ciclo, infelizmente, é interrompido. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem uns baderneiros e fica fogo na nossa aldeia.
Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar os nossos fontes de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida. A escalada do desmatamento na Amazônia disparou um alerta entre autoridades e especialistas brasileiros e estrangeiros essa semana. Para falar do desmatamento na Amazônia, que aumentou 6% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse índice é o pior acumulado em 5 anos. A Amazônia, os pulmões do mundo, agora está no limite e vemos que agora está emitindo mais carbono do que consumindo por conta do desmatamento e das queimadas. O desmatamento da Amazônia, em agosto de 2021, vem sido o maior em 10 anos, segundo o Amazon. Mais de 1.606 km² desmatados na Amazônia. De acordo com o SAD, esse é o pior número para o mês dentre 10 anos. O Instituto aponta que a destruição no bioma subiu 7% em relação ao mesmo mês do ano passado, e a área desmatada de janeiro a agosto soma 7.715 km², com uma alta de 48% em relação ao mesmo período de 2020. A visão do governo militar nos anos 60 e no início dos anos 70 era de desaparecimento. A floresta era vista como obstáculo ao desenvolvimento da Amazônia. Então, começou-se a queimar a floresta para gerar a fertilização das pastagens do gado. Porém, esse modelo não trouxe nenhum benefício econômico. Mais de 60% da população amazônica é pobre, e este modelo levou milhões de brasileiros a buscar melhor qualidade de vida, porém foi um grande fracasso. ,50% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa vem do desmatamento da Amazônia. O clima da Amazônia vem mudando. A estação seca já está muito mais longa no sul da Amazônia, ou seja, está muito mais quente. A floresta já não recicla tanta água, ela já não absorve tanto carbono da atmosfera. Nós estamos realmente arriscando a tornar a Amazônia em uma imensa e degradável savana. Nós temos que restaurar uma enorme área já desmatada e muito abandonada. 23% de toda a área desmatada na Amazônia foi abandonada pela agricultura e principalmente pela pecuária, pois a produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. A floresta amazônica é um dos ecossistemas mais importantes para a manutenção de um planeta Terra sustentável e para sempre. Em primeiro lugar, a floresta armazena uma gigantesca quantidade de carbono. Cerca de 120 bilhões de carbono são armazenados na floresta, e isso considerando o que já foi desmatado. Se nós a perdemos e savanizar a Amazônia, cerca de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico chegarão à atmosfera entre 30 e 50 anos, e será difícil atingir os objetivos de Acordo de Paris, de não deixar a temperatura do planeta subir mais de 2 graus. A floresta mantém a temperatura de 2 a 4 graus mais frias. Este ar passa pela Amazônia com os ventos e chega no cerrado mais frio. Se nós perdermos a Amazônia, o cerrado vai ficar ainda mais quente, prejudicando inclusive a agricultura do cerrado. A resposta é sim. Nós conseguimos resolver a situação da Amazônia. E tudo depende de nós.
e das ações que tomamos hoje como trabalhadores, consumidores, membros do governo, cidadãos e eleitores, e a forma como encaramos o desafio que vai finalmente definir se e como nós, uma sociedade global, vamos ser capazes de superar os obstáculos e avançar com os ambiciosos objetivos globais de sustentabilidade. De acordo com o documentário Amazônia 4.0, em 5 anos conseguimos zerar o desmatamento. Nós tivemos um exemplo muito bem sucedido de redução de desmatamento do Brasil de 2004 a 2014. 73% a redução do desmatamento com políticas públicas foram efetivadas com fiscalização, coibindo a ilegalidade. Ou seja, nós podemos sim zerar o desmatamento em 5 anos e restaurar grandes áreas degradadas. Nós podemos encontrar um novo modelo de desenvolvimento que traga justiça social e desenvolvimento econômico, mas que mantenha a floresta amazônica, que mantenha seus recursos para evitar ponto de não retorno savanização. A restauração da floresta é também um sistema de agroflorestais mundial. Uma densidade maior de espécies de valor econômico trazem um bem-estar das populações e também um valor econômico muito maior. O Censo Agropecuário do IBGE 2017 mostrou que os sistemas agroflorestais com açaí, castanha e cacau têm uma rentabilidade entre 5 e 10 vezes maior do que o gado. A Amazônia também é essencial para a estabilidade climática e estabilidade ecológica do planeta Terra. Temos uma agenda cheia, desafiadora e urgente. Cada um de nós podemos e devemos contribuir para o caminho em direção a um futuro mais sustentável, igualitário e incluso. Como diria o antigo provérbio, não herdamos a terra de nossos ancestrais, nós pegamos emprestado de nossas crianças.